Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, este quem vos fala, seu irmão em Cristo, o operador irmão Leandro. Quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele tem me concedido e estarei trazendo a palavra da parte de Deus para o coração dos irmãos. Um texto muito extraordinário e uma reflexão para os irmãos para os dias que estamos a vivenciar. Estamos a vivenciar os últimos dias da igreja sobre a face da terra. E por ser um texto muito conhecido e propício para os dias atuais, eu convido os irmãos a abrir comigo no Evangelho de Jesus segundo escreveu João. O capítulo é de número 3, versículo de número 16, que diz assim a epígrafe: Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. O versículo 16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas que tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crer no nome do Filho do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque elas são manifestas em Deus. Repita comigo, por favor, o último versículo e a parte C do versículo que diz: porque são feitas em Deus o quê? As obras. Meus irmãos, como eu já falei, um texto muito conhecido pela igreja, mas esse versículo ele ganha do Salmo 23. O Salmo 23 é um dos salmos mais conhecidos do globo terra, mas João 3,16 superou esse salmo. É o versículo mais conhecido do globo terra. Por quê? Porque esta é a razão. Esse texto é o resumo porque Deus decidiu nos amar e nos salvar. Nada do que tínhamos atraiu a Deus, mas o que somos. Nada do que tinha nessa terra, o ouro, a prata, o bronze, nada atraiu a Deus. Foi simplesmente o amor dele por nós. Até então, o Calvário não foi obrigação. O Calvário foi por amor. Foi simplesmente o amor de Deus que enviou Jesus para nos salvar. Então é bom ficar claro que tudo que houve, o que aconteceu no Calvário, não houve obrigação alguma. Foi simplesmente o amor, o imenso, imensurável amor de Deus pelas nossas vidas. Até então, o amor não é Deus, mas
Deus é amor. A sua essência é amar, sendo Ele o próprio amor. Ele sendo o próprio amor, a sua essência é amar. Então, no Calvário não houve obrigação alguma. Foi simplesmente o amor de Deus. Porque Deus viu que a gente estava caminhando para um desprezo eterno, para o fogo eterno. Então Deus decidiu enviar Jesus como sacrifício pascual para nos dar a vida, dar uma oportunidade de vida. E hoje estamos aqui. Agora, a grande pergunta é: o porquê desse texto? Para quem Jesus citou esse texto? É interessante que esse texto Jesus não vai citar para um homem leigo. Jesus vai citar esse texto para um homem conhecido em Israel como mestre, chamado Nicodemos. Nicodemos, por ser um fariseu, ele fazia parte da corte em Israel. 71 homens, 71 cadeiras da mais alta corte de Israel, que era outorgado autoridade por Roma ou de Roma para poder julgar casos políticos e religiosos. Nicodemos, ele era um príncipe e era um mestre da lei, que conhecia a Torá de Deus na palma de sua mão. Nicodemos era um fariseu, e por ser um fariseu, ele conhecia esmiuçadamente a Torá. Nicodemos conhecia o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Deuteronômio, Números. Interessante que, por ele conhecer Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, Nicodemos conhecia a Torá de Deus na palma de sua mão. E por que não dizer que ele conhecia os livros históricos, poéticos e proféticos? Nicodemos conhecia a Bíblia na palma de sua mão, queridos. E este homem, que ele é mestre em Israel, ele tem um desejo. Ele tem um desejo de conhecer a Jesus. Ele quer, escuta isso aqui, ele quer ter um encontro com Jesus. Tem hora que Deus quer encontrar o homem, mas tem hora que o homem quer encontrar Deus. É uma necessidade que o ser humano tem dentro de si. Escuta isso aqui, certa feita, ouvindo o maior pregador de almas em vida, Dr. Billy Graham, ele disse que um homem sem Deus, dentro dele existe um vazio do tamanho de Deus, que dinheiro não preenche, carro não preenche, fama não preenche, mulheres não preenche. O lugar que o homem tem aqui dentro dele, esse vazio, esse lugar é de Deus. Só Deus que pode preencher esse vazio dentro do homem. Você quer ver uma coisa? A pessoa não é crente, mas a sua alma, ela anseia por Deus. Escuta isso aqui. Você sai daqui, da sua casa para o trabalho. Chegando lá você diz: graças a Deus, deu tudo bem. Você vem de volta, graças a Deus, deu tudo certo. Não é a carne dele, é a alma. A alma do homem anseia pelo seu Senhor, ou pelo seu Criador. É interessante que Nicodemos,
por ser uma autoridade, ter uma posição eclesiástica naquela época, Nicodemos ele tinha um desejo de conhecer a Cristo. E eles vão marcar o encontro. E esse encontro vai ser à noite. Mas por que justamente à noite? Era porventura que naquela época era festa em Israel, a festa da Páscoa. Israel estaria superlotada. Imagine só, vindo pessoas de todos os lugares, de todas as circunvizinhas para Israel, para a adoração. Imagina um mestre saindo à luz do dia. Se sem festa em Israel, Jesus já arrastava multidões com ele, imagine com festa. Era impossível chegar perto de Jesus. Se para Jesus era difícil, imagine para Nicodemos. Até então, Nicodemos também tinha as pessoas que o admiravam, porque ele era mestre. Tinha as pessoas, ou seja, discípulos, que queriam estar perto do seu mestre. Qual é o discípulo que a qualquer dia, a qualquer luz do dia, vendo o seu mestre passando perto dele, não queria o saudar, não queria o cumprimentar, não queria falar, estar perto do seu mestre? Escute, preste bem atenção nisso. Observe que o texto disse que Jesus falou: tu és mestre em Israel. Jesus não disse que Nicodemos era mestre somente na cidade e no estado. Escute que Jesus disse que Nicodemos era reconhecido na nação. Ele era mestre conhecido na nação de Israel. Só que esse encontro vai ser à noite. E quando o encontro é marcado, a primeira coisa que Nicodemos diz assim: mestre, bem sabemos que tu és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se o Senhor não for contigo. Agora, observe uma coisa. Nicodemos é mestre porque ele se graduou a mestre. Vou repetir. Nicodemos é mestre porque um dia ele foi aluno. Mas e Jesus? É mestre da onde? Nicodemos se tornou mestre porque um dia ele estudou. Ele passou boa parte da sua vida estudando. Até então, um judeu com 12 anos de idade, ele já tem que estar decorando toda a Torá por completo. Ele já tem que estar terminando de ler toda a Torá. Nicodemos, ele era um homem graduado. Agora ele disse: mestre, mas como é que pode? Qual era a graduação que Cristo tinha? Quem foi o professor de Jesus na Bíblia? Qual foi a sinagoga ou qual faculdade da época que Jesus sentou para ser ensinado? Qual foi o mestre que deu aula para Jesus? Escuta isso aqui. Nicodemos é mestre porque ele se graduou mestre. Porque teve alguém que o ensinou. Depois que ele foi ensinado, ensinaram ele sobre Deus, foram e graduaram a ele a mestre. Deram um diploma a ele de mestre. Mas qual foi o diploma que Cristo, que dera a Cristo? Qual foi o diploma que ele ganhou? Qual foi a sinagoga que Jesus sentou para aprender alguma coisa? Quem foi o rabino que instruiu a Jesus acerca das Escrituras? Por contrário, o texto diz que o menino com 12 anos de idade, ele chega na sinagoga e o texto diz: e o menino interrogava e era interrogado, e ele crescia em graça, sabedoria e estatura diante dos homens e diante de Deus. Agora escuta isso aqui. Sabe o que é graça? Sabedoria?
São dois atributos de Deus dentro do homem. Sabe o que é estatura? É aquilo que o homem vê diante de si e que vê diante dos seus olhos. Mas porque graça e sabedoria Cristo nascia interno e estatura Cristo nasceu externo. Sabe o que é? É Deus dizendo, porque todo aquele que quer crescer diante de mim, primeiro tem que crescer diante de mim, para depois crescer diante dos homens. Quem quer ser grande, primeiro tem que ser grande diante de Deus, para depois ser grande diante dos homens. Escuta isso aqui, a Bíblia diz que um homem por nome de Zacarias, ele foi escolhido para entrar no templo, para oferecer sacrifício e para interceder por Israel. A Bíblia diz que o anjo Gabriel aparece a ele e diz assim: Zacarias, o teu filho, a tua esposa Isabel, ela vai ter um filho. E o nome dele será João, e ele será grande diante do Senhor. Você e eu só somos grandes quando a gente cresce diante de Deus. É aí que a gente se torna grande. Primeiro, ser grande diante de Deus, para depois ser grande diante dos homens. Escute isso aqui, Nicodemos, ele quer ter um encontro com Cristo. Ele quer ter um encontro. E diz o texto, ó, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se o Senhor não for contigo. Agora escute isso aqui, não é só Nicodemos no texto que olha para Cristo e vê algo de exemplo, não é somente ele. Existem outros fariseus que gostam de Cristo. É um concílio entre os fariseus que gostam de Cristo. Onde é que se vê isso no texto? Na própria expressão de Nicodemos. Escute, bem sabemos. Escute que o verso ele está no plural. Sabe o que é isso aqui? Tem um concílio entre os fariseus que gostam de Cristo e eles vão escolher um para falar com Cristo. E quem é o escolhido? Nicodemos. Nicodemos vai até Jesus. E eles vão ter uma conversa. E ele vai, mestre. Agora, intrigante é isso. Nicodemos, ele é mestre porque um dia ele foi aluno. Alguém nasce mestre? Não. Alguém nasce doutor? Não. Mas mesmo Jesus não sendo graduado, não tendo um diploma de mestre, Nicodemos olha para ele e diz assim: mestre, oh glória a Deus. Vou repetir. Mesmo ele não sendo graduado, não tendo uma formação, não tendo feito aqui faculdades, e nem na sinagoga nenhum mestre ensinou, mas Nicodemos disse: mestre. Sabe o que é isso? Nicodemos está reconhecendo em Cristo isso aqui. Senhor, todo aquele que vem da parte de Deus não precisa ser para ter. Eita glória! Entendeu? Ele está dizendo: eu sou mestre porque eu fui graduado a mestre. O conhecimento que eu tenho foi herdado. O conhecimento que o Senhor tem foi adquirido. Sabe o que isso quer dizer? Ele está reconhecendo a Cristo assim, ó. Rabi, todo aquele que vem da parte de Deus não precisa ter para ser. Vou repetir. Não precisa ter para ser. Ou seja, eu não preciso ter um diploma de mestre para poder eu pregar. Eu não preciso ter um diploma de cântico para poder eu cantar. Isso é inevitável.
Escute isso aqui. Eu não preciso ser graduado. Eu não preciso ter teologia para poder eu pregar. Ou seja, para poder eu subir no púlpito, não precisa eu ser graduado ou ter um diploma. Ou seja, eu posso subir no púlpito sem diploma para pregar e sem diploma para cantar. Eu só não posso subir no altar sem a presença do Espírito Santo. Isso aí eu não posso. Interessante que Nicodemos reconhece em Cristo, mesmo ele não sendo graduado, mas ele reconhece que Jesus dizendo, ó, tu és mestre, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se o Senhor não for com ele. Agora interessante é que o que Nicodemos vai ouvir de Jesus não é nada agradável. Por ser uma pessoa instruída, por ter plateia, por ter alunos, ele vai ouvir de Jesus uma palavra que ele vai ficar atordoado. Olha o que ele vai dizer. Porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for com ele. Versículo 3, ele vai dizer, Jesus respondendo, disse-lhe, na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Agora escute isso aqui. Um homem que se dedicou a vida inteira a estudar. Um homem que se ocupou a vida inteira a estudar. Um homem que se dedicou, passou a sua infância estudando. Um homem que se deu de si e estudou. Jesus chega para ele e diz, olha, é necessário nascer de novo. Ele está dizendo assim, Nicodemos, com todo o conhecimento que você tem, com tudo que você adquiriu de conhecimento, de diploma, mas é necessário ainda você nascer de novo. Vou te falar uma coisa, você se lembra de Paulo? Paulo foi um homem extraordinariamente estudado, poliglota, homem que de perfil, se for falar, um homem de caráter elevado, um homem que era estudado de forma extraordinária. Seu mestre por nome de Gamaliel. Agora, é interessante que quando viram Pedro e João pregando, disseram assim, poxa, até então quem são esses dois camaradas que pregam de uma forma eloquente? Aí disseram, até onde eu sei, os dois são indoutos, João e Pedro. Até onde eu sei, eles não são formados, eles não têm diploma. Mas como é que eles pregam com tanta ousadia? Aí alguém vai dizer assim, ó, os dois andaram com Jesus. A diferença de Pedro e João para Paulo era enorme. Paulo foi ensinado pelo homem. Pedro foi ensinado por Jesus. Quem graduou a Paulo foi o homem, Gamaliel. Quem deu o diploma de Paulo foi o homem, Gamaliel. Quem deu o intensivo de Pedro? Jesus. Paulo foi ensinado pelo homem. Pedro foi ensinado por Jesus. Gamaliel é criatura. Jesus é criador. Eita glória!
Interessante que há uma diferença, que Pedro foi ensinado pelo Criador, Paulo foi ensinado pela criatura. É interessante que tem homem que ainda prega aquilo que lhe foi ensinado pelo homem, mas tem pregador que prega aquilo que foi ensinado por Deus. Tem irmãos que, para levar uma mensagem, é necessário ir para a internet. Tem outros que vão para o joelho e a mensagem nasce na hora. Eita glória! Vou repetir. Tem irmãos que, para pregar a mensagem, tem que ir para a internet. Tem outros, vou falar, tem outros que vão para o joelho e a mensagem nasce na hora. Tem homem que gosta de andar com homem, mas ainda tem homem que gostam de andar com Deus. Vou falar, a diferença de Paulo e Pedro é que Paulo andava com homem e Pedro andava com Deus. Isso é inevitável. Então, em suma, o próprio Jesus disse a Nicodemos, com todo o conhecimento que você tem, camarada, com toda a instrução que você tem, com tudo que você estudou sobre Deus, mas é necessário você nascer de novo. É necessário você nascer da água e do Espírito para que você possa entrar no reino de Deus. Nicodemo respondeu: mas Senhor, será que é necessário eu entrar no ventre da minha mãe sendo velho? Será que é necessário eu ainda nascer do ventre da minha mãe para poder eu obter o reino de Deus? Ele falou: não, Nicodemos. Jesus disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Escuta isso aqui. Nicodemos, ele estudou, passou boa parte da sua vida estudando para ser graduado a mestre. Repita comigo: mestre. Nicodemos é mestre. Ele reconhece em Cristo também mestre, mesmo sem Cristo ter diploma, mas ele reconhece a autenticidade de Cristo sendo mestre. Agora escuta isso aqui. Nicodemos foi ensinado por homem. Nicodemos, até então, ele estava indo para a igreja, mas caminhando para o inferno. Você sabe por quê? Porque mesmo que ele estudou sobre Deus, mesmo que ele aprendeu sobre Deus, um homem que estudou sobre Deus, que aprendeu a falar de Deus, um homem que foi graduado a mestre por aprender sobre Deus, esse mesmo homem que era reconhecido em Israel como mestre, ele tinha alunos, ele tinha uma classe para sentar e ouvir ele falar sobre Deus. Esse mesmo homem que Cristo disse é necessário você nascer de novo, ele tinha Deus na mente, tinha Deus na boca, mas ele não tinha Deus na alma. Esse mesmo homem que Cristo disse: é necessário, Nicodemos, você nascer de novo. Nicodemos estava indo para a sinagoga, mas estava caminhando para o inferno. Um homem que aprendeu de Deus, um homem que foi instruído por Deus, ele não tinha Deus na vida. É o maior exemplo nos dias atuais, querido.
É o maior exemplo nos dias atuais. Mestres que são formados, doutores que são formados, pessoas cultas formadas, que tem Deus na mente, tem Deus na boca, mas não tem Deus na alma, não tem intimidade com Deus, não tem experiência com Deus, é só blá 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 de conhecimento, é só blá blá blá. Esse mesmo homem que foi instruído, ele não tinha Deus na vida. Então ele ensinava uma coisa que ele não vivia só de ouvir falar, mas ele nunca viveu experiência com Deus. Você acha que hoje é diferente? Pastores, mestres, pessoas que têm rebanhos extraordinários, que têm influência na sociedade, é poliglota, tem um vernáculo polido, fala hebraico, aramaico, grego, latim. Pessoas que têm aparência diante de homens. Pessoas que estão vestidos diante dos homens. Mas eles estão nus diante de Deus. Pessoas que ensinam de uma forma estranha um evangelho superficial, mecânico, um evangelho, mas que é desprovido da graça de Deus, um evangelho meia boca que estão pregando. As pessoas que não têm mais responsabilidade no evangelho. Nicodemos era um exemplo. Existe tanto exemplo nos dias atuais de homens que têm rebanhos extremos no globo terra, mas que estão longe de Deus. Uma coisa é você conhecer Bíblia, outra coisa é você conhecer Deus. Uma coisa é você ter intimidade com a Bíblia, e outra coisa é você ter intimidade com Deus. Pessoas superficiais que são desprovidos da glória da graça. Pessoas que foram abraçados por homens, mas não são mais abraçados por Deus. Pessoas que não são rejeitados pelos homens, mas são rejeitados por Deus, pelas suas atitudes, pelo que pensam. É interessante que pessoas dessa forma estão igual a Adão. Escuta isso aqui. Adão, por sua vez, quando ele peca, ele se esconde. E quando ele se esconde, ele se veste. Mas quando o próprio Deus vem falar com ele, ele teme e diz: Senhor, eu temi a tua voz porque estava nu. Como estava nu? Se ele estava vestido de folhas, como ele estava nu? Sabe por que ele disse? Um homem que estava vestido, mas ele disse que estava nu. Sabe o que é isso? É que diante dos homens, o que o homem quer ver é algo que está por fora. É a roupa, essa roupa por fora. Mas o que Deus quer ver é as vestes da santidade. Tem homens que estão vestidinho pelo lado de fora, bonitinho,
mas por dentro estão nus diante de Deus. Nicodemos estava vestidinho diante de Israel, mas estava nuzinho diante de Deus. Um homem que estava indo para a igreja, mas estava caminhando para o inferno. Porque Jesus disse, para você entrar no reino de meu Deus, é necessário nascer de novo. Se ele falou isso, ele disse, olha, se você não nascer, você não entra. Com todo o conhecimento que você tem, não vai ser o suficiente para você entrar no meu reino. Estamos a vivenciar os últimos dias da igreja sobre a face da terra, querido. O governo mundial está já implantando a ordem mundial para a impetração do anticristo. Nós temos que reconhecer que precisamos de Deus, porque os dias são maus. E se os dias são maus, é hora de se chegar mais a Deus, porque Ele mesmo disse, chegai-vos a mim, e eu chegarei a vós. Eu peço que você fique com essa palavra, essa reflexão, indo para a igreja, mas caminhando para o inferno. Muitos estão indo para a igreja, mas estão de caminho para o inferno, porque não compreendem acerca do novo nascimento. É necessário conhecer Deus, não só por conhecer, mas é necessário ter intimidade com Ele, saber com quem você fala, saber quem é seu Deus. Ele quer que você saiba quem é Ele. Ele quer lhe revelar os mistérios, mas tem pessoas que se privam, tem pessoas que se detêm, que se retêm. Deus quer isso. Deus quer que a gente conheçamos Ele mais intimamente. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de conversar com meus irmãos, de falar um pouco de Jesus e de sua palavra. A paz do Senhor para os irmãos. Este quem vos despede, o seu irmão em Cristo, o cooperador irmão Leandro. Que Deus vos abençoe, que esta palavra venha abençoar a sua vida de uma forma extraordinária. E não se esqueça, Nicodemos, ele tinha Deus na mente, tinha Deus na boca, mas ele não tinha Deus na alma. A gente tem que ter Deus na mente, Deus na boca, e tem que ter principalmente Deus na alma, que é o primordial. Que Deus vos abençoe, em nome do teu Filho Jesus Cristo. A paz de Jesus.